Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Vereador Ribeirão conquista doação diária para melhorias em via que interliga as ruas Iambiquaras e Estados Unidos, além de recursos para implantação do prontuário eletrônico do paciente. Despesas com saúde tiveram aumento de 72% em Tupã. Movimento nas feiras livres cai 50%. Vereadores Alexandre Escombate e Capitão Neves conquistam R$180 mil para a área da saúde. Essas e outras notícias a partir de agora, em mais uma edição TV Câmara Informa. Nós estamos começando mais uma edição TV Câmara Informa, uma série de programas especiais com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, também autoridades na área da saúde, falando sobre coronavírus, sobre medidas e também o trabalho dos vereadores em prol da população de Tupã. Hoje nós estamos recebendo o vereador Antônio Alves de Souza, o Ribeirão, que também é coordenador da TV Câmara, para trazer boas notícias. Afinal de contas, a população está apreensiva, querendo boas notícias, e o vereador Ribeirão trabalhando, como sempre, em prol da cidade, hoje com duas boas notícias para a nossa população. Uma ligada à saúde e uma outra também ligada à área onde empresários também precisam de uma estrutura para poder fazer o escoamento da produção. No caso, vamos falar um pouquinho sobre essa via, a qual o vereador Ribeirão, através da diretoria da CEAGESP, conquistou uma doação de uma área que interliga, uma via que interliga a Iambiquaras até a rua Estados Unidos. Vereador Ribeirão, seja bem-vindo ao nosso Jornal Diário, nosso TV Câmara Informa, com duas boas notícias. Afinal de contas, a população tem ouvido realmente notícias tristes, todos nós estamos apreensivos quanto à questão do coronavírus, mas a Câmara está atuante, trabalhando, e os senhores vereadores trabalhando em prol da nossa população. Seja bem-vindo. Então, quero cumprimentar a toda a população que está nos assistindo e dizer que realmente, o que você está dizendo, ninguém aguenta mais ouvir falar de coronavírus, é notícia na rádio, no jornal e na televisão, e nós, como vereador, não podemos parar, ele tem que continuar trabalhando. E o trabalho, ele é permanente, até quero aqui dizer mais uma vez à população, o trabalho do vereador é permanente, ele trabalha todos os dias, independente de ter sessão na Câmara ou não. E muitas vezes o trabalho que você começa um ano antes, você consegue depois de um ano o resultado. É um trabalho que você tem que ter relacionamento. E um exemplo disso é o caso da CEAGESP. A CEAGESP, todo mundo conhece, uma área muito grande, um prédio grande, uma área maior ainda. Ela começa aqui nos Estados Unidos, vai até Iambiquaras. E do lado de lá da CEAGESP, nós temos duas grandes empresas instaladas, que é a Mendobras e a Beatrice, que são geradoras de emprego. Ali nós temos mais de 400 funcionários e o problema é sério. Ali nós temos uma rua de terra de 8 metros, quer dizer, não dá nem para transitar caminhões, então atrapalha na carga, na descarga, é complicado, atrapalha para os funcionários que levam o teu carro, tem que deixar o carro lá onde não tem asfalto, fica tudo sujo, tem que lavar todo dia, e é um transtorno para todos. Então, esse projeto ele vai beneficiar os funcionários, o empregador, que é aquele que gera emprego, e vai alargar uma rua que vai dar saída do Nossa Senhora de Fátima, Parque Universitário, até os Estados Unidos, quer dizer, não precisa ficar dando volta, então vai facilitar para todo mundo daquela região. São duas ruas, tem uma de lá da CEAGESP e uma do lado de cá. Qual é o problema? Você que está nos assistindo. Já faz uns 4 prefeitos que estão tentando conseguir que a CEAGESP, que é uma empresa nacional, uma empresa do governo federal, a fazer a doação de 9 metros na extensão para fazer uma rua de 17 metros, porque o nosso plano diretor, para você asfaltar umas ruas, fazer guia, sarjeta, fazer escoamento, você precisa de 17 metros, até porque é o necessário para ter um trânsito normal com estacionamento dos dois lados e ainda conseguir transitar até caminhões. Então, já houve muitos esforços para tentar conseguir essa doação da CEAGESP. E nada foi conseguido até então, vários vereadores ao longo da história já tentou, vários prefeitos tentaram, e felizmente a gente tem um excelente relacionamento, nosso deputado é muito bem relacionado, e nós temos, assim, aquela história, você além de trabalhar muito, você tem que saber com quem fala e tem que conhecer as pessoas. Eu fiz um requerimento para a CEAGESP no ano passado, fui 3 vezes na CEAGESP, fiz 3 reuniões com o presidente, o Johnny, com o jurídico, o Christopher, e felizmente são 2 pessoas que eu já os conheço há muito tempo,
Quer dizer, não cheguei lá de paraquedas, não conheço as pessoas, são meus amigos, e mostrei para eles que aquela rua lá, ela não só vai beneficiar as empresas de Tupã e o município, como também a CEAGESP. Porque quando chega na época da CEAGESP, que vai receber aquele monte de caminhão, seja de cana, seja de grão, O escoamento da produção. o escoamento que tem que ser armazenado ali, vira uma fila que vem até aqui no fórum. Então, Exato. essa rua estando pronta, essa fila vai sair dali e vai ficar, essa rua vai ser usada também para a CEAGESP. E baseado nisso, depois de 3 reuniões, eles se convenceram que é bom para o município, é bom para a CEAGESP e é bom para os empresários que ali estão e para os empregados. E com isso, eles concordaram em convocar uma reunião do conselho, e o conselho se reuniu no mês de dezembro e aprovou que Tupã recebesse esses 9 metros como doação. Esse projeto, é bem verdade, já chegou, a ata já está comigo, ela vem endereçada inclusive à minha pessoa, que foi eu que fiz o trabalho, mas o prefeito Caio Aoki tem que mandar um projeto de lei para a Câmara para receber essa doação, porque funciona assim, mesmo que é uma doação, a Câmara tem que aprovar. Então o Caio vai ter que mandar um projeto para a Câmara, e por outro lado, nós resolvemos o problema da largura da rua. Tupã já pode fazer, e como o Caio fez um empréstimo de 18 milhões para fazer infraestrutura, eu fiz um acordo com ele. Se eu conseguir a terra, ele ia desses 18 milhões fazer essa benfeitoria nessa rua. Então está tudo encaixado, a verba do município está liberada, o terreno está liberado, e agora o prefeito deverá colocar isso na execução imediata para nós resolvermos esse problema. É um problema grave, um problema sério, antigo, e todo mundo fala que é resolver. Mas você sabe, falar em resolver é fácil, resolver é que é difícil. E nós trouxemos a solução, e com isso eu quero dizer lá para o pessoal lá, da Mendobras, que são o pessoal da Argentina, dizer a eles que reclamavam sempre por isso, o Romildo Contelli, que é proprietário da Beatriz, com o seu irmão, que agora nós temos a solução, conforme havíamos dito que iríamos lutar por isso. Eu não tinha mexido com isso até então, mas é aquela velha história. Até o Romildo falou: Ribeirão, se você for lá, é bem capaz de você conseguir. E realmente nós conseguimos, é um benefício para a nossa cidade. E com isso nós temos aí mais um trabalho de realização positiva para o nosso município. Então aqueles que acham que o vereador só trabalha na sessão, não é. É esse relacionamento, é as visitas, é as reuniões, é falando com o deputado. Eu quero agradecer mais uma vez o deputado Guilherme Mussi pela força que ele tem, que nos permite usar esse trabalho dele em prol da nossa cidade. Então, Guilherme Mussi, muito obrigado. Obrigado ao Caio, que vai fazer a execução da obra, e muito obrigado lá ao Cristo, ao Johnny, que são o presidente e o diretor jurídico, que concordou em fazer essa doação, e o conselho aprovou. Importante, né, vereador Ribeirão? Porque, como o senhor disse, vai beneficiar não só os colaboradores das empresas, dos empresários, de quem precisa escoar a produção, e o principal, é um problema antigo, que a população se deparava, e em épocas do ano, se deparava com aquela fila de caminhões, enfim, mas solucionado, isso que é importante. Não, inclusive, só lembrando, são 2 empresas grandes que estão ali. Sim, na área alimentícia. Exato. Você tem problema até para exportação, porque uma rua de terra e em frente 2 grandes empresas que causa problema para todos. E por outro lado, o pessoal que mora aqui que está aqui facilitar a locomoção da população. A locomoção, o cara está ali na Iambiquaras, ele tem que dar a volta, vir aqui. Não, aí vai ter 2 ruas para subir. Uma do lado de lá, uma do lado de cá, que inclusive aquela rua do lado de cá, onde acaba a Rua México, você virando à direita, também é terra, vai ser feita benfeitoria. Lá embaixo tem casas, então os caminhões quando descem, a terra vai toda daquelas casas. Então você imagina o problema que causa também a vizinhança. Então é um problema, é porque Tupã, todo mundo fala, Tupã tem 100% de asfalto. Não tem, tem alguns lugares que não tem. Está aí um exemplo que nós estamos solucionando, e agora nós temos a receita pronta para o prefeito executar a obra. Que boa notícia, começamos bem o nosso jornal. Bom, agora voltando à questão da saúde, né? Por mais que a gente está cansado de ouvir coisas ruins, mas os vereadores estão trabalhando, como o senhor disse, e o senhor em especial, hoje tem uma boa notícia também, que é a liberação de recursos para a implantação do prontuário eletrônico do paciente. Vamos explicar um pouquinho o que consiste esse projeto e que vai trazer, claro, benefícios a todos aqui da cidade. Bem, na verdade, a gente não inventa nada, a gente copia aquilo que dá certo. Nós temos aqui no Brasil um problema gravíssimo, mas muito grave, que é o sistema, a logística da saúde. Imagina os senhores que estão nos assistindo, isso acontece em Tupã e em todas as cidades do Brasil. O cidadão vai no médico lá na vila, lá no bairro,
Aí ele acha que o médico não foi legal com ele, vai num outro lugar, ou vai no UPA, ou vai na Santa Casa, ele vai num monte de lugar, uma mesma pessoa é atendida às vezes por 3 médicos, quando esses 3 médicos estão atendendo apenas uma pessoa, quando poderia estar atendendo 3 pessoas diferentes. Muitas vezes o médico, ele tem uma situação muito complicada. Minha filha é médica, ela me conta as histórias. O médico, quando alguém procura o médico, ele quer uma solução imediata. Rápido. Ele quer que o cidadão, o médico olha para ele e fala, você tem isso, está aqui a receita, pode ir embora. E não é assim. O médico tem que pedir exame. Aí muitas vezes o cidadão que vai até o médico, e o médico pede 3 exames para ele, ele vai lá na prefeitura, lá no nosso laboratório, e faz os 3 exames. Aí ele sara, daí 2 dias, ele nem busca o exame, porque ele sarou, ele não tinha realmente uma doença grave. E o que acontece? Nós gastamos dinheiro do município, os exames ficam lá parados, só para você ter ideia, mais de 30% dos exames feitos na prefeitura de Tupã, que é gasto com material, com mão de obra, não é retirado pelo paciente. Quer dizer, é um dinheiro jogado fora, é muito dinheiro. E muitas vezes, o médico ele tem que dar uma solução para o cliente, para o paciente. E ele não tem como ter uma análise mais ampla do problema do cliente. Então, o que é o prontuário eletrônico? O governo federal lançou um prontuário eletrônico que tinha... É que o governo funciona assim, era um governo, ele fez um projeto, entra outro governo, não dá sequência. Não leva adiante. Não leva adiante. O ex-ministro da Saúde, antes do Temer sair, ele lançou um prontuário, que ele daria prontuário eletrônico para todos os municípios do Brasil. Isso significa dizer o que é um prontuário? Usando o mesmo exemplo, o cidadão vai lá no bairro, no pronto-socorro, lá no postinho de saúde, ele chega lá com o problema, o médico tem que perguntar, fazer ficha, tem que anotar tudo, para pedir exame, para ver. O prontuário eletrônico simplesmente é o seguinte, ele tem um aparelho telefônico, quando o cidadão chega lá no postinho, ele põe na frente do cidadão e tem um reconhecimento facial. E nesse reconhecimento facial, ele tem todo o prontuário. Tem que médico que o cidadão já foi, que receita que ele levou, quer dizer, tem um histórico da vida do cidadão. Quer dizer, para o médico trabalhar, agilidade. Para o paciente, comodidade. Ele chega lá, não precisa ficar dando... Porque muitas vezes o cidadão chega lá, tem vergonha de falar até o que tem. Então, no prontuário, ele já tem tudo o histórico do cidadão. Então, baseado no histórico, por exemplo, vou dar um exemplo claro que eu acabei de dizer aqui. Olha, no seu prontuário, você passou lá passou aqui, depois você passou no UPA, depois passou na Santa Casa. Como é que pode? Isso está errado. Então, o médico já vai chamar a atenção do cidadão que ele tem que seguir um médico e fazer aquilo que foi dito. Então, esse prontuário eletrônico, ele dá condição do médico ter todo o histórico do paciente para ele poder clinicar. Então, com isso, agiliza, ganha tempo, não tem desperdício de dinheiro. Você tem ideia? Jundiaí é um exemplo que já tem prontuário. A economia na saúde girou em torno de 40% para o município. Por quê? Primeiro, que o médico vai atender muito mais pacientes, com muito mais exatidão e com muito mais precisão. Então, com isso, tudo é melhor para o município. Para o paciente, tudo é melhor. Chegou lá, ele já tem o histórico dele. Porque aqui, ó, nós temos o Saúde da Família, nós temos os postinhos, nós temos o UPA, nós temos a Santa Casa, enfim, nós temos o postão. Então, isso significa dizer o seguinte, todos terão as mesmas informações. Então, é um prontuário eletrônico que ele vai ser implantado. É um banco de dados. É um banco permanente. Permanente. Nós vamos saber o histórico de cada paciente, certo? O cidadão foi lá na saúde, sabe? Não só isso, vai controlar também o trabalho dos servidores. Sim. Que o prontuário ele é um ponto eletrônico também. Entendi. Ele não precisa mais nem pôr o dedo lá para dizer que chegou para trabalhar. Ele vai botar o rosto no aparelho e ele está trabalhando, já está no prontuário que ele está trabalhando. Sim. Você sair mais cedo, vai ser que saiu mais cedo. Então, você vai fazer o cidadão também trabalhar mais. E acompanhando também, né, vereadora, o avanço da tecnologia, o futuro é esse, quer dizer, facilidade, praticidade. Então, mas para fazer tudo isso, é muito bom, tem uma vantagem, só para terminar. O cidadão chegou lá, vamos pegar um exemplo do UPA, foi lá no UPA, acabou de ser atendido. Olha que ele vai sair, tem um totem. Ele vai fazer a avaliação do atendimento dele, para que o prefeito saiba o que está acontecendo. Exatamente. Por exemplo, fui muito bem atendido pelo doutor, resolveu o meu problema, eu estou feliz, parabéns. Pronto, tá lá, tem os totem. Ele vai apertar um botãozinho, opções, se foi bom, se foi ruim, ele vai fazer uma avaliação. Se ele foi mal atendido. Então, com isso, o gestor, o secretário da saúde, o prefeito,
vai ter uma avaliação do como está o atendimento para o cidadão. Quer dizer, é o respeito àquele que paga o imposto para o município, para o Estado e para a União. Então ele também tem direito, então ele tem direito de avaliar o trabalho que ele recebeu. Então é um sistema completo onde todos ganham e nós temos na mão, a prefeitura tem na mão. Quando chega por exemplo, chega um cidadão lá na Santa Casa que está um acidente, ele não está falando, vai identificar o prontuário dele. Ele não precisa, quem foi atendido? Ele está tomando remédio, ele pode tomar isso, ele não pode, quer dizer, já tem tudo lá. Ele é alérgico a alguma coisa, quer dizer, já está no prontuário dele. Quer dizer, é segurança para todo mundo. Então, com isso, nós vamos resolver um problema. E quem está nos assistindo fala, nossa, que mágica é essa? Não tem mágica nenhuma. Isso é tecnologia, isso custa. E onde que está a vantagem disso? Eu consegui, junto a vários deputados, não só um, até agora viabilizar R$800 mil para a implantação. Quer dizer, o município não vai gastar nada. O cidadão que está dizendo, não vai gastar o município, vai gastar a União. Mas se Tupã não busca o dinheiro, outro município busca. O dinheiro está lá. Nós temos 5.300 municípios, todos querendo dinheiro da União. O dinheiro que nós pagamos de imposto vai para lá para depois voltar. Se nós não tiver prestígio, ou deputados que tenham prestígio para buscar esse resultado, nós somos perdedores. Porque às vezes você vê na rede social, o vereador disse que fez isso, é dinheiro nosso. Mas está lá. Mas está lá na União. Ele pode ir lá para o Piauí. Ele pode ir lá para Manaus. Tem que requerer isso. Você tem que ter prestígio para viabilizar para a nossa cidade, senão vai para outra cidade. Por que tem cidade que desenvolve mais, cidade que desenvolve menos? Porque tem cidades que têm políticos mais competentes e tem cidades com políticos mais incompetentes, que não acreditam e que não fazem o seu trabalho adequadamente. E não estou aqui fazendo crítica a ninguém, eu estou falando do meu trabalho porque eu busco o resultado. Então o que acontece? Nós viabilizamos até agora R$800 mil, que aliás, na segunda-feira já foi depositado R$200 mil na conta da prefeitura, verba do deputado Guilherme Mussi. Nós recebemos o dinheiro antes de gastar, para nós fazermos uma licitação, para que uma empresa venha fazer a implantação de tudo isso. Isso vai ser de um dia para o outro? Lógico que não. Nós temos quantos pontos de atendimento da saúde? Então vai começar por etapa, que vai interligando. Sim. Então você vai fazendo uma rede que daqui a pouco qualquer qualquer munícipe que for em qualquer unidade vai ter essas informações na mão do médico para que ele possa tratar. E haverá sigilo porque é o médico que tem acesso, não é qualquer pessoa. Sim, claro. Tá? Então, além de nós trazermos um projeto que vai economizar para a nossa cidade, que vai humanizar o atendimento ao cidadão, que vai agilizar esse atendimento ao cidadão, que vai dar segurança para que o cidadão seja atendido com as informações que o médico precisa, nós não vamos gastar nada do dinheiro da arrecadação municipal. Eu viabilizei esse dinheiro no governo federal através de 6 deputados diferentes. Você vê, o relacionamento é isso. Você acreditar, chegar lá e dizer, eu sou de Tupã, Tupã existe, a minha população precisa e eu preciso que você me ajude. Nenhum deputado vai acordar de manhã e falar assim, vou ajudar a Tupã. Não, isso não vai acontecer, porque tem todo mundo pedindo dinheiro para eles. Então, nós já temos aqui na prefeitura mais de R$500 mil já depositado na conta da prefeitura para fazer esse trabalho. Uma das deputadas que eu consegui, aliás, nem mais é deputada, é Kei Kiyota, japonesa lá de São Paulo, que arrumou. Nós temos uma parte aí que vai vir de um deputado do PSL, que é amigo meu, que é o primeiro mandato dele, mas ele trabalhou muitos anos com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele foi 15 anos assessor do deputado. Então eu tenho amizade, pedi a ele liberou dinheiro para nós. Depois eu vou passar toda a relação, claro. Que isso vem tudo pela Adalberto Freitas, o nome dele é Adalberto Freitas. Eu estive com ele, fez até um vídeo mandando um abraço para Tupã. Mas a conversa é o seguinte, é para a saúde? É para custeio da saúde? Tem que ajudar. Claro. O deputado tem a verba, o deputado tem as emendas, e essas emendas, quem tem prestígio, quem vai atrás, é por isso que às vezes as pessoas falam, mas o Ribeirão viajou de novo. Se eu não for atrás dessas pessoas, elas não vão vir atrás de nós. Por quê? E o outro lado, vamos falar, o Guilherme Mussi acabou de mandar 200 mil, já está na conta da prefeitura. Eu pedi voto para ele, disse para ele, eu só te peço voto se você ajudar a minha cidade. E tem ajudado. E ajuda sempre, certo? Então, é uma coisa que a gente está fazendo e é a nossa obrigação. A minha obrigação é buscar recursos para a minha cidade. Ah, mas vereador não é só para fiscalizar?
Vereador é para fiscalizar, mas a população não aceita mais você ter 15 vereadores para ficar fiscalizando o prefeito só. Isso é fiscalizar, é obrigação de todo cidadão, claro, inclusive do vereador. Mas a população espera resultados práticos. Algo, o que ele fez para a minha cidade? É isso que a população pergunta a todos. Então, todo mundo fala, o Ribeirão está aí já faz 28 anos. É porque a população reconhece o trabalho que eu dou, o resultado que eu trago para a minha cidade, que são aqueles que votam em mim e acreditam no meu trabalho, e eu tenho que retribuir essa confiança trazendo os recursos para a minha cidade. Então, 2 grandes projetos. Essa implantação do prontuário vai beneficiar, vai demorar até a implantação, vai até o fim do ano talvez, mas nós vamos ter um atendimento da saúde diferenciado de outras cidades. Com muita rapidez, agilidade. Rapidez e economia, acima de tudo, porque se você economiza naquilo que é de desperdício, você vai investir melhor no medicamento. Sim. Você vai fazer consulta de especialidades, você não vai tirar o dinheiro da saúde, o dinheiro da saúde é da saúde. Então nós estamos aqui dizendo parabéns à população. Esse trabalho que a gente faz é visando você, que precisa de ser bem atendido e merece todo o nosso respeito. Parabéns, vereador Ribeirão. Hoje 2 boas notícias para a cidade. Como eu disse, hoje uma notícia referente a esse trabalho dessa via que interliga Iambiquaras com os Estados Unidos, ali próximo à CEAGESP, e um trabalho importante que vai ajudar não só, como eu disse, os colaboradores dessas empresas, mas também a população, que precisa dessa interligação, uma melhor qualidade nessa via. Temos aí o período de escoamento da produção, ali tem grandes empresas, como disse o vereador Ribeirão, mais de 400 colaboradores que trafegam naquela região e precisam dessa melhoria. Uma coisa antiga e que realmente agora foi solucionada. E também a questão do prontuário eletrônico do paciente, o vereador explicou com muita clareza os benefícios que isso vai trazer para o sistema de saúde aqui em nossa cidade. Parabéns, vereador Ribeirão, e obrigado pela participação aqui no TV Câmara Informa. Eu que agradeço e quero agradecer a toda a população e dizer, continue acreditando que o nosso trabalho é permanente e ele traz os resultados. Lógico, não traz tudo que a população merece, mas a gente faz um trabalho permanente que traz resultado para a população, e isso que me dá o desejo de continuar fazendo, porque o político ele tem que ter o espírito de servir. Se ele não servir para a população, ele também não precisa ser político, porque quando você deixa de ser um homem comum, empresário, como eu sou empresário, e vira político, você tem que ter esse espírito de servir o próximo, e esse é o nosso trabalho permanente. Eu quero transferir para a população o nosso desejo de continuar fazendo esse trabalho que me dá muito prazer em dar resultado para a minha cidade. Obrigado, vereador Ribeirão. Hoje nós conversamos com o vereador Antônio Alves de Souza, o Ribeirão, que também é coordenador aqui da TV Câmara, falando e trazendo boas notícias, abrindo o nosso TV Câmara Informa. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui da nossa cidade. Voltamos já.